Olá, nesse vídeo eu venho falar sobre a Revolução Russa, que foi uma importante revolução no início do século XX e que trouxe desdobramentos para o restante de todo o século XX. Para a gente poder ter uma compreensão melhor do que aconteceu na Rússia naquele contexto, é importante a gente entender qual era a situação da Rússia antes da Revolução de 1917. Então, no fim do século XIX, a Rússia era aquilo que os analistas consideravam como um gigante com os pés de barro, ou seja, era um país gigantesco territorialmente, com cerca ali de 22 milhões de quilômetros quadrados, porém a economia russa era fraca, era considerada na época talvez a menos desenvolvida da Europa. Então, por volta de 1914, a população russa era de aproximadamente 174 milhões de pessoas, sendo que desse montante, cerca de 80 a 85% da população era constituída de camponeses pobres, que viviam sob um regime feudal de servidão. A industrialização era concentrada apenas em 3 regiões: na região de São Petersburgo, que naquela época era a capital, Moscou, e na região do Rio Don. Politicamente, a Rússia era governada por uma monarquia absolutista, onde o imperador, que recebia o título de czar, tinha o apoio dos donos de terras, militares e da Igreja Ortodoxa. A repressão e o autoritarismo favoreceram o surgimento de grupos clandestinos de oposição. Em uma ação terrorista, o czar Alexandre II foi morto. E em 1898 formou-se um primeiro partido baseado nas ideias socialistas de Karl Marx e Friedrich Engels, que foi o Partido Operário Social-Democrata Russo. Esse partido, no começo do século XX, ele abrigava 2 facções: uma facção chamada de bolchevique, que em russo significa maioria, e era a favor da luta armada para mudar a situação política da Rússia. Uma outra facção era chamada de menchevique, que em russo significa minoria, que acreditava na chegada a uma sociedade comunista, porém a partir de via democrática. Então, todo esse cenário acabou desembocando naquilo que Lenin, o principal líder dos bolcheviques, chamou de ensaio geral. Em 1905, assim, em janeiro de 1905, a sociedade russa, ainda comovida pela derrota frente ao Japão na Guerra da Manchúria, resolveu fazer uma manifestação pacífica. Ou seja, centenas, milhares de pessoas se dirigiram ao Palácio de Inverno do czar. Muita criança estava ali no meio, cânticos religiosos, enfim, a manifestação era pacífica. Porém, o czar ele deve ter se assustado com a chegada daquela multidão e acabou ordenando que a guarda real do palácio abrisse fogo contra a multidão. E nisso, centenas de pessoas foram mortas e começou uma verdadeira revolução dentro da Rússia. Resultado: os principais líderes da ala bolchevique e da ala menchevique foram presas. O czar conseguiu contornar a situação, conseguiu fazer com que as coisas voltassem àquilo que ele considerava normal, porém, em contrapartida, ele teve que admitir a criação de um parlamento esse que, teoricamente, teria a missão de fiscalizar os atos desse czar. Só que, na prática, até 1917, não foi bem assim que a coisa funcionou. Lenin, que era o principal líder da ala bolchevique, ficou preso durante muito tempo, e posteriormente a gente vai ver o que se desenrolou na Rússia até a Revolução de 1917.